Questão número 12, Colégio Militar de São Paulo 2020, é uma questão que fala aqui sobre pinguins. Olha aqui, uma historinha. Será que essa historinha toda vai ser necessária para resolver o problema? Isso você não tem como saber, né? Tem problema que tem uma historinha lá só para enfeitar, para te fazer perder tempo. E tem problema que tem uma historinha com informações matemáticas para você resolver o problema. E tem problemas que são uma mistura. Esse problema aqui, ele tem um pouquinho de blá 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 sim, mas tem também um pocão de informação matemática que você tem que usar. Tem como você distinguir isso só com a experiência, só fazendo bastante questão, né? Que você se acostuma, que você pega aí essa manha. Então a historinha aqui. Os pinguins dividem-se em 17 ou 18 espécies, número que gera briga entre os especialistas. Boa parte deles vive na Antártida e nas ilhas subantárticas da Nova Zelândia, mas alguns preferem águas um pouco menos geladas da América, Austrália e África. E eu lembro que tem até uma charada que não é brincadeira não, é coisa séria. A charada é assim: por que que o esquimó não come pinguim? Por que que o esquimó não come pinguim? Isso aqui não é brincadeira não. É porque o esquimó fica no Polo Norte e o pinguim fica no Polo Sul. Lá no Polo Norte não tem pinguim, eles ficam no Sul. No Sul e aqui no Hemisfério Sul, né? Nas águas um pouquinho mais quentes, mas não tem pinguim lá no Norte. Engraçado, né? Aí se você vê assim, salve os pinguins do Alasca. Que pinguins do Alasca, meu filho? A Alasca não tem pinguim, vai me desculpar. Certo, então vamos lá. Até aqui, blá, blá, blá. Agora, informação matemática. Certa entidade internacional protetora da fauna marinha distribuiu para mais de 30 países. Mais de 30 países, mais de 30 países. Ele não falou quantos países. Falou mais de 30. Então já está pintando aqui um número desconhecido, né? Mais de 30 pode ser 35, 36, 40, não sei. Certo? Então distribuiu para mais de 30 países 7 espécies de pinguins para pesquisas. 7 espécies. Se existem ao todo 17 ou 18 espécies, né? Eles distribuíram 7 espécies para pesquisas. Foram distribuídos 630 pinguins de Humboldt, 126 pinguins rei, 840 pinguins das Galápagos, 168 pinguins azul, 630 pinguins de barbicha, 210 pinguins de colar e 252 pinguins de olho amarelo. Vou anotar isso aqui rapidinho. Então, um montão de pinguins distribuídos aqui nessas espécies, essas são as quantidades. Esses pinguins são de 7 espécies, como ele falou, e eles foram distribuídos para quantos países? O número de países que eu não sei, né? Ele falou aqui, ó, mais de 30. Eu não sei quantos países foram. Possivelmente você vai ter que descobrir isso para resolver o problema, certo? Então, aqui as quantidades de pinguins. Aí ele coloca aqui essa condição, ó. Essa distribuição foi feita de modo que cada país recebesse o mesmo número de cada espécie. Então, é como se você tivesse assim, por exemplo, uma suposição. Digamos que você tem aqui 63 países, cada um desses 63 países receberia 10 pinguins desse aqui. É como se fosse isso. Agora, você não poderia ter, por exemplo, 32 países. Sabe por quê? 32 países não dá? Porque esse número aqui não dá para dividir por 32. Vai sobrar pinguim, vai deixar resto. Para que seja o mesmo número, você tem que ter uma divisão exata. Então, esse número de países, que eu não sei qual é, ele não pode ser qualquer número. Ele tem que ser um número que você possa dividir 630, que possa dividir 126. Quer dizer, esse número de países, ele tem que ser um divisor de todos esses números aqui.
Você pode ter, por exemplo, 21 países, por causa disso aqui pode, 21 países. Pode ser, mas 22 não dá. E além do mais tem que ser mais de 30, né? Então a primeira conclusão que você chega aqui é que você tem um número desconhecido para descobrir. Esse número desconhecido é o N. N é o número de países. O que você sabe até agora? Que N é maior que 30. Vamos escrever assim, N maior que 30. Posso escrever desse jeito? Esse símbolo quer dizer maior, né? Então, o número de países é maior que 30. Pode ser, a princípio, 31, 32, 33. Só que, além de ser maior que 30, ainda tem a questão da divisão. Tem que dar exata. Então, N tem que ser um divisor. N é um divisor de todos esses números. Tem que ser um divisor de 630, de 126, etc. E assim por diante, até 252. Quer dizer, o N tem que ser um divisor comum. Quando o número é divisor de vários números, simultaneamente, a gente fala que ele é um divisor comum. Então, a gente precisa descobrir quem é o N que seja maior do que 30 e que seja divisor comum. Sabe achar divisor comum? Na verdade, mais ou menos. O divisor comum mais fácil de encontrar é o MDC, é o máximo divisor comum. Máximo divisor comum. O máximo divisor comum de vários números é o maior número que é divisor simultâneo de todos esses números. E esse N, que é o número de países, ele tem que ser divisor aqui do número de pinguins. Por quê? Porque não pode sobrar pinguim. Ele falou, distribuiu os pinguins em quantidades iguais. Cada país recebeu uma fração, né? Um quociente, um resultado da divisão da quantidade de pinguins pelo N. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quem é o máximo divisor comum desses números todos aqui. Para início de conversa, depois a gente vê o que ele está perguntando. Então, vamos encontrar o máximo divisor comum desses números aqui. Aqui vai ficar um pouquinho exprimido, né? Vamos lá. 630, 126, 840... 168, 630 de novo, 210 e 252. Vou encontrar o máximo divisor comum, o MDC. Então, como é que a gente faz? Coloca os números e vai dividindo pelos fatores comuns. Quem seria o fator comum aqui? Eu posso dividir todo mundo por 2? No MDC tem que ser todo mundo divisível. Então, todo mundo aqui dá para dividir por 2? Sim. Eu posso dividir todo mundo por 2. E já está aqui o primeiro fator do nosso MDC, 2. Então, dividindo todo mundo aqui por 2, aqui vai ficar. Aí tem que saber fazer a continha, né? 630 por 2 vai dar 315. 126 por 2 vai dar 63. 840 por 2 vai dar 420. 168 por 2 vai dar 84. 630 por 2 já tem aqui 315. 210 por 2 dá 105. 256 por 2 vai dar 126. Ainda dá todo mundo por 2? Não dá todo mundo por 2, que já apareceu aqui um monte de ímpar, tá vendo? Então não dá mais por 2, só tinha um fator 2 aqui. Então 2 não dá mais. E o 3, que é o próximo primo, dá para dividir todo mundo aqui por 3? Ó, encontrar múltiplos de 3. Isso é fácil, né? Faz a soma dos algarismos, se der múltiplo de 3, quer dizer que aquele número é múltiplo de 3. Então, 315 é múltiplo de 3,
63 também, 420 também, 84, 315, 105, 126, todo mundo aqui é múltiplo de 3. Então, nós vamos dividir todo mundo aqui agora por 3. Então, 315 por 3 vai dar 105. E aí, veja uma coisa importante. Para resolver esse tipo de problema, você não pode se arrastar nas contas para fazer uma divisão. Se você se arrasta nas contas para fazer uma divisão, quer dizer que você não está preparado para resolver esse tipo de problema. Você tem que ir lá para trás e virar craque em conta, claro. Ser craque em conta é a primeira parte. Tem que ser craque em conta, aprender a fazer as contas que vão ser usadas como ferramenta para resolver os problemas. Uma vez que você sabe fazer as contas, aí que você vai poder pensar em resolver o problema. Senão você deixa de resolver porque não está conseguindo fazer a conta. Tô falando o que é real, o que acontece, tá? Então, se você não está craque em conta, se essa continha aqui não é uma molezinha para você, você não está ainda chegando ao nível de preparação necessário para ir para o colégio militar. Tô falando isso para o seu bem, é o que precisa. Então vamos lá, todo mundo por 3. 63 por 3, isso vai dar 21. 420 por 3, isso dá 140. 84 por 3, isso vai dar 28. 315 por 3, já fiz, dá 105. 105 por 3 dá 35. 126 por 3 dá 42. Ainda dá todo mundo por 3? Olha aqui. Isso dá por 3, isso dá por... Esse aqui não dá por 3. Nem esse. Então acabou. 3 acabou. 3 só tinha um fator. Que mais? Que fator você pode utilizar aqui? 5? 5 não, porque você tem 5 aqui, aqui, mas aqui você já não tem 5, nem aqui, tá vendo? Então fator 5 não tem. Qual é o fator comum que você tem entre esses números todos? É o fator 7. Olha aqui, todo mundo aqui é múltiplo de 7. 42, 35, tá vendo? Todo mundo aqui dá para dividir por 7. Então vamos dividir por 7. Por 7, isso aqui vai ficar 15. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 20, aqui vai dar 4, aqui vai dar 15, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 6. O que que eu tô chegando aqui? Eu tô chegando no MDC, que é o produto desses fatores. Qual o próximo fator comum que eu tenho aqui? Não tenho nenhum, olha aqui. Fator comum aqui eu só tenho 3, aqui eu só tenho 5. Então acabou, não tem mais fator comum. Se furou com 2, nem adianta olhar os outros. Você tá achando o MDC, né? Se fosse MMC, você ia continuar dividindo, até dar todo mundo 1. Mas MDC só pode ir dividindo quando você tem fator comum em todos eles. Tá? Então não tem mais fator comum. Isso aqui, esse produto, é o MDC. Que é 2 vezes 3 vezes 7, e 2 vezes 3 vezes 7, isso dá 42. O que é esse 42? Esse MDC que eu estou procurando é o número de países. O número de países não tinha que ser um número, divisor comum de todos esses? E a gente já achou um número aqui. Divisor comum de todos esses, 42, sim, é um deles. Tem outros divisores comuns? Sim, se você pegar aqui fatores desses números aqui e juntar, ó, 2 vezes 3, 6. Você podia ter aqui um divisor 6. Você podia ter 2 vezes 7, você formaria um divisor 14. Só que aí, esse número tem que ser maior do que 30. E o único maior do que 30 que você forma é o próprio MDC, 42. Então, o MDC é 42 e você tem 42 países. Pronto, e agora, 42 é o número de países. Isso significa que esse tipo de pinguim aqui, que é o pinguim de Humboldt, que tem 630 unidades, para dar para 42 países, cada país vai ganhar quantos?
15 pinguins desse tipo. Esse outro tipo de pinguim, que é o pinguim-rei, que o total é 126, já que são 42 países, cada país vai ganhar 3, e assim por diante. Esses números que ficam aqui no final, esses resíduos, né, do cálculo do MDC, eles representam as quantidades que cada país vai receber. Então, olha a pergunta. Nesse caso, respectivamente, quantos pinguins de colar e pinguins rei foram entregues a cada país? Ó, isso aqui que fica é o número de pinguim de cada tipo entregue a cada país. Ele quer saber pinguins de colar. Pinguim de colar, ó, eram esses aqui, esses 210. Eles estavam aqui, ó. Aí eles foram divididos por 42. Quanto é que deu? 5 pinguins para cada país. Cada um dos 42 países vai receber 5 pinguins desse tipo aqui, o pinguim de colar. Aí presta atenção para não trocar aqui, né? Então ele perguntou primeiro pinguins de colar, são 5. Vou anotar aqui, 5. E aqui, ó, pinguins rei. O pinguim rei tá aqui, ó. Pinguim rei são esses 126. Olha eles aqui. Pinguins reis são esses 126. Esses 126, ao serem divididos pelos 42 países, cada país vai receber 3 pinguins. Então, 3 pinguins. Portanto, pinguins de colar foram 5 para cada país e pinguins rei foram 3 para cada país. É o que ele está perguntando. Nesse caso, respectivamente, quantos pinguins de colar e pinguins rei foram entregues a cada país participante das pesquisas. Então, respectivamente, 5 e 3. E 5 e 3 está aqui, ó. 5 e 3, resposta correta, letra D de delta.